Olá, família do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um sonho que eu tive quando eu já era de maior, entre uns 18 a 19 anos. O sonho começou assim. Aí vocês tiram as conclusões de vocês depois do vídeo, né? Depois que eu terminar de contar o sonho. Antes de a gente prosseguir aqui no como eu vou contar como foi o sonho, se inscreve, deixa seu like, compartilha. Vamos lá pro sonho. Começa eu cavando um buraco no chão. Só que antes de eu cavar esse buraco, eu tava falando com um senhor de capa, né? E a gente tava numa estrada, andando numa estrada, ele mandou eu parar num tronco velho de árvore. Aí dentro desse tronco dava pra gente colocar a mão dentro. Aí eu coloquei a mão dentro e tirei uma folha desse tamanho, toda enrolada, como se fosse uma aquelas folhas, né, que a gente compra bem enroladinha, sim. Aí eu abri a folha e tinha umas letras que eu não conseguia ler. E era como se fosse um mapazinho. Aí tinha umas letras, aí tinha marcado uma bolinha assim e um ponto. Aí cheguei nesse ponto onde o cara mandou cavar o buraco. Aí eu comecei cavando esse buraco. Vocês estão pensando que eu estou inventando essa história. Mas até hoje eu me pergunto por que foi que eu sonhei isso. Até hoje eu fico me perguntando como foi que eu sonhei isso. Eu não entendo até hoje. Claro que eu não ia para a igreja, essas coisas. Fazia muito tempo que eu não ia a uma igreja ou um culto, que eu já participei dos dois lados. Já tanto fui para o culto como para a igreja. E hoje em dia é porque eu não estou participando para ir todas as vezes, né? Porque nós estamos na pandemia. Continuando aqui o vídeo, a história. Aí eu cavo nesse buraco, aí o cara cava mais fundo e não tu vai bater num tipo um caixotezão de madeira. Aí eu abri o caixote, tirei, levantei, tirei do buraco, botei para fora. E quando eu terminei de tirar ele do buraco, eu fui e abri. Ele não queria que eu abrisse, o cara não queria que eu abrisse. Mas vocês estão se perguntando quem é este cara, não sei o que, quem é este cara que está falando. É o seguinte, até hoje eu não entendi muito bem quem era, mas eu vou contar para vocês como foi, vocês tirar as conclusões de vocês. Ele usava preto e ele era velho, um senhor velho. E eu recebendo as ordens dele, né? Ele mandava fazer uma coisa, eu fazia. Mandava fazer outra, eu fazia. Aí eu fui e abri o caixote. Quando eu abri o caixote, tinha um livrozão assim antigo de couro. De couro mesmo, assim, mais ou menos dessa grossura. E grande, pesado, que eu não... Era tão pesado e tinha uma tranca nele, que eu não sabia como é que destrancava. Mas quando eu tentei abrir, deu certo, a tranca se abriu, que ele era muito antigo. Tinha umas palavras estranhas. Aí eu abri esse livro. Para mim era um livro, mas parecia bastante antigo. Não me perguntem onde foi que tu encontrou não sei, é como se fosse num canto e a gente já estava fazendo aquele procedimento de cavar e tirar o baú, né? Aí eu abri. Na hora que eu abri, o cara disse assim: eu não quero que você leia esse livro, tá bom? Aí eu perguntei ele por quê? Aí não me responde. Ele falou assim: eu fui, só passei a vista por cima, ele já se irritou, porque ele parecia que ele estava adivinhando que eu ia ler o livro, né? Aí daí eu já percebi que não era uma pessoa boa, né? Uma pessoa boa, uma pessoa de coração bem, porque ele mandou tirar, até no momento eu não sabia que ele era uma pessoa ruim. Aí como ele sabia que eu sabia do baú, eu comecei a fugir dele, deste cara. E onde eu tentava me esconder,
Ele era todo tempo me perseguindo. Aí eu pensei que ele não era uma boa pessoa, né? Aí eu comecei a me esconder dele. Lembrando, pessoal, que este sonho meu, eu não estou dando todos os detalhes. Vou dar só a história principal que está acontecendo no sonho. Eu não vou dar o detalhe como foi, como é que era, como era que vai ser. Só quero que vocês tirem a conclusão de vocês. Eu já contei pro meu pai e pra minha mãe esse sonho quando eu terminei de acordar. Era quase mais ou menos umas 10 horas da manhã quando eu consegui me acordar deste sonho. Dormi cedo e acordei muito tarde, suado, muito suado. Eu já contei para algumas pessoas. E quem sabe que eu não estou inventando essa história, é do mesmo jeito que eu contei para eles. Aí eu comecei a fugir deste cara, deste senhor. Só que para mim ele era um senhor, mas ele não aparentava ser um senhor de idade, né? Uma pessoa velha. Eu comecei a me esconder nas casas das pessoas para ninguém me dar notícia, né, de mim, para ele. Tipo, este cara andou por aqui e tal. Eu lembro que todo mundo tentava me esconder nas casas. Esconder eu dele, né? E todo o tempo ele me procurava. Ele chegou na casa de uma pessoa que tinha me escondido. Aí ele começou a assassinar as pessoas neste sonho. Ele começou matando as pessoas. E eu escondi de trás de uma cadeira. E ele tentou entrar dentro da casa e não me viu, bem escondido, né? Não sei se era um quarto que eu estava escondido de trás de uma cadeira, deitado numa cadeira ou uma mesa, não lembro mais como era. Era como se eu estivesse debaixo de uma mesa com as cadeiras. Aí as pessoas falavam que eu não estava lá, né? E ele sentia que eu estava lá. Aí ele foi, de uma hora para outra saiu tipo uma espécie de garra ou asa, alguma coisa perfurante. Saiu e no meu sonho eu lembro que perfurou uma pessoa. Saiu do senhor, né? Só que não era um senhor, parecia que ele estava mais jovem agora. Foi e perfurou ele. Ele estava atrás de mim porque eu tinha levado o livro. Um livro grande, pesado, de couro, bastante antigo, com as palavras estranhas. Aí eu tentei todo tempo fugindo dele neste sonho. Aí chegou a certa altura, eu não conseguia mais fugir dele, ele me encontrou, né? A primeira coisa que ele perguntou é pelo livro, né? Aí eu lembro que quando eu abri a primeira página do livro, eu repeti as primeiras palavras, né? Do livro. E no início foi assim, tipo, começando assim. Um livro era assim. Aí, bastante antigo. Aí, na hora que eu li um pouco do livro para ele, a cara dele que trincou, né? No momento, trincou, ficou trincada. Como se tu quebrasse um espelho, se olhasse no espelho e trincasse. Aí eu corri para fora da casa, ele me seguindo, só que ia outras pessoas com ele. Outras pessoas engravatadas. E no momento ele estava engravatado também, mas parecia mais um cara de 40, 45 anos. Já não era mais tão velho, né? Que nem no começo, que estava, mas eu sabia que era ele. Aí vocês estão se perguntando, mas que diabo de sonho é esse que está sonhando? Não, eu vou contar o sonho e vocês tirar as conclusões de vocês. Eu não quero aparecer, não quero. Só quero contar esse sonho para vocês. Aí ele. Você vai me devolver o livro, você vai perder sua vida. Aí eu. Tá bom, pois leva o livro. Aí de uma hora para outra muda o cenário, né? Tem uma grande mesa no meio do tempo, tipo, onde não tem nada, no meio do tempo aparece uma mesa. Aí sem querer eu coloco o livro em cima da mesa, uma mesona, bem antiga também, eu coloco a mesa bem no meio. Aí ele vai fazer alguma coisa comigo, aí eu olho assim um pouco pro horizonte, né? Até onde a minha visão alcança. Fico olhando para lá e ele falando algumas coisas, mas eu não estava entendendo, né? E os caras, todo mundo atrás dele. Realmente eram 7, 6 pessoas, tudo de preto. Aí eu
Comecei a ficar olhando para cima, pro céu, né? Aí nesse momento eu via que eu vi umas pessoas tentando pular do prédio, mas não conseguia. Pulava, caía no chão e se levantava, saía andando. Outras era e o caos não estava feito, não era por causa que as pessoas estavam todo mundo querendo se matar, não. É porque de uma hora para outra sumiu algumas pessoas. Eu percebi que eu não entendo, eu estava olhando para o horizonte e não tinha nada no horizonte, mas quando eu focava no horizonte eu conseguia ver que tinha um senhor dirigindo um ônibus. Ele estava dirigindo um ônibus, aí do nada ele some. Ele some, aí do nada o ônibus vira, né? Mas quem está dentro do ônibus não consegue morrer. Parece que quando ele some, o cara some. Isso acontece com o pessoal que está dirigindo carro, avião, né? Essas coisas. Aí tem algumas pessoas que somem e as outras começam a dar falta delas, né? Aí nessa hora no sonho caiu a ficha pra mim. Porque eu sabia que já tava alguma coisa estava acontecendo de errado, né? Aí fiquei calma, me fechou, se nós estamos no fim dos tempos. Eu pensei assim no sonho, né? Aí as pessoas que estavam tentando morrer, parecia que não conseguia mais, você não conseguia mais tirar sua própria vida, né? Não tinha como, você tentava, mas você não conseguia. E as pessoas que tinham sumiu, ninguém conseguia mais encontrar elas. Aí, no decorrer desse vídeo, que eu quero contar pra vocês desse sonho, que caiu a minha ficha mesmo. Eu sabia que eu tava tipo no fim do tempo, né? Dos tempos mesmo. Mas eu não entendo porque quando eu olhava pro horizonte, eu via outras coisas que não tinha nada a ver, né? Tipo, eu tava no meio do nada e eu já via as pessoas acontecendo aquele horroroso todo de gente se tentando tirar sua própria vida, essas coisas. Aí voltando para a parte daí, eu volto e olho para a mesona de madeira grande. Quando eu olho para a mesa, aí lá pro horizonte onde eu estava olhando, eu desisti de olhar, eu começo a olhar de novo. Aí lá vem um cara com a barba assim, uma barba bem feita, assim, uma barbinha assim, bigode, essas coisas assim, bem feito. Normal, normal, um vestido normal, que nem uma pessoa normal que a gente anda na rua, pessoa de calça, de sapato, né? Só que o que me chamava a atenção do cara era que quando ele vinha andando, tirando os pés do chão, o fogo dos pés não se apagava. E era um fogo azulado, um pouco azulado. Parecia aquele fogo de gás, quando, não sei se o gás é ruim ou a boca tá suja, sai tipo um fogo azulado, um pouco azulado. Que nem aquele fogo do motoqueiro fantasma, quando ele fica com aquela cor de azul, né? Quando ele vira azul. Aí ele vem se aproximando no meu rumo e eu olhando para ele. Enquanto isso, o outro tava falando alguma besteira, ó, lá vem ele, lá vem ele. Aí essa pessoa vinha no meu rumo, todo tempo se aproximando de mim. Aí eu ficava olhando, mas olhando, focando. Eu sabia que era uma pessoa, um homem. Mas eu estranhava por causa que o pé dele saía fogo, né, mancha? Era tipo, ele pisava no solo e onde tirava o pé ficava um fogo azul. Ele vindo no meu, todo tempo de encontro comigo, né? Aí quando ele chegou mais ou menos uns 20 a 30 metros, ele não dava mais para ver a feição dele. Era como se fosse todo branco, como se você não conseguisse. Você já tentou olhar para o sol? A gente olha para o sol, a gente vê que é só aquele redondinho, né? Mas você não consegue focar o teu olho no sol, aquele brilho gigantesco, né? E eu sabia que era uma pessoa. Aí ele chega. E era como se eu ficasse presente entre os dois, só observando eles conversando. Aí ele fica desse lado, né? Fica desse lado e o outro de preto fica desse lado. Aí ele tá de branco e o cara tá com terno preto. Aí nessa hora, quando eu sabia que eu tava no fim dos tempos mesmo, e até hoje eu não entendo porque eu tive esse sonho.
Ah, mas alguns vão dizer que eu tô doido, tá abestado, isso não tem como acontecer. Cara, aqueles cantos que eu fui, da que aconteceu no sonho, alguns era realmente algum lugar que eu tinha andado. E os que eu vi acontecendo as coisas não eram lugares que eu nunca tinha ido, né? Aí ele fica desse lado e o cara desse lado, o cara de preto. E nessa hora, o cara de preto, eu com medo, né? Porque eu tava bem no meio deles dois, assim, de um lado e eu do outro. Aí, desse lado aqui do cara de preto, os ajudantes, sei lá, os caras ficam tudo assim, como se fosse um. Assim, né? Tipo de uma pirâmide deitada. O principal no meio e os outros nos cantos, assim. Fazendo assim, ó. Só que deitado no chão, como se fosse uma seta e eles respeitassem. Eles não ficassem alinhados, como ficasse do jeito como fosse uma forma de seta. Aí o rosto do cara de preto começa a cair, né? Como ele estava trincado que eu contei para vocês, ele começa a cair. Aí cai todinho, o rosto dele fica altamente feio, é tão feio que eu não consigo nem ver o rosto dele. Fica tipo embaçado, não sei, mas eu tento olhar para focar mais, mas eu não consegui. Aí trincado, altamente feio, né? E ele diz assim pro cara de branco: o que é que você está fazendo aqui? Não é só hora ainda. Você veio muito cedo e eu ainda tenho muitas coisas pendentes a fazer aqui. Aí o cara de branco não fala nada, fica só olhando para ele. Na hora que ele fala isso, cai mais ou menos de 6 a 7 raios do céu. Quando eu olho para o céu, não tem nuvem. Aí daí você tira que não tem nuvem. Eu olhava para o céu azul, que bem azulzinho. Aí eu fico pensando, poxa, o que é isso? Aí quando eu olho, os 7 raios caiu assim também, ó. Como se fossem assim. O principal aqui no meio, o cara de branco, e assim, né? Caiu assim, ó. Os caras, 6 a 7, eu não lembro mais como era. Aí eles caem numa posição de quando você com o joelho no chão e o outro assim, quando você se ajoelha só com o joelho, quando coloca o joelho no chão, e ficava tipo numa forma de, não sei se a gente fala, quando você reverencia uma pessoa assim, quando você reverencia a pessoa assim, todos 7 ou 6 atrás dele. Quando eu olhei para os caras, era um pouco, era um vestimento, não sei como era o vestimento que a gente fala hoje, mas parecia uma saia, assim, até o joelho, e umas sandálias nos pés deles. E o cabelo deles, a gente não viu o rosto deles bem, mas a gente sentia que tinha um cabelo, um negócio assim, ó, nos cabelos deles, como se fosse assim, ó, se mexendo pra cima, invocado. A gravidade não tava se aplicando aos cabelos deles, que eles tinham um cabelo um pouco grande. Aí onde eles caíram, o chão ficou rachado. Quando cai um raio, o chão racha, essas coisas que acontecem. Nestes pontos onde eles ficaram, ficou rachado o chão. Tá entendendo? Aí fica todos 6 ou 7 na posição de diferenciar a pessoa, como se fosse na posição de respeito, né? Assim, esperando alguma ordem, né? E os outros, o cara do cara de preto, os caras eram em pé de braço cruzado assim, ó, olhando pros caras de branco, né? Aí o que me chamou mais a atenção nos caras de branco não era porque eles caíram do céu, era assim as asas que eles tinham nas costas deles. Todo mundo aqui sabe que é um poste de energia elétrica, né? As asas deles eram do tamanho de um poste de energia elétrica, mano. Bem feito demais, viu? Grande, mas asas grande, asas bem gigantes. E eles no tamanho de uma pessoa normal, mas asas gigantescas, né? Aí nessa hora eu já comecei a entrar em desespero, porque pra mim ali não fazia mais nada mais fazia sentido, né? Porque eu tava só olhando dois seres ali conversando. E
Se vocês estão gostando do vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreve. Família do canal, muitos aqui não estão me julgando porque eu estou contando este sonho, mas eu vou falar aqui para vocês não é obrigado a acreditar neste sonho e nem falar que eu sou mentiroso. Eu sonhei, é um sonho, estou dizendo, é um sonho. Aí vocês tiram as conclusões de vocês. Continuando aqui. Quando eles foram conversar, eu fiquei só olhando, né? Eles conversando, eu não comecei, tem uma certa altura que eu não consegui mais entender o que é que eles estavam falando. Aí eu só sei que eu entendi mais ou menos assim, da pessoa de branco dizendo assim: pode voltar do lugar de onde você veio, que eu assumo tudo daqui. Aí do nada, o cara de preto afunda no chão, afunda no chão, assim como se tu imprensasse uma coisa com força no chão e desse aquele estouro, né? Aquele papo. Aí os outros que estavam atrás do cara de preto, tudinho afunda no chão também, fica só tipo só as roupas. Aí a mesa some, o livro também some, o livrão pesado. Aí do nada, o cara de branco vai subindo aos poucos pra cima, né? E olhando pra mim, eu bem pertinho dele, mais ou menos 1 metro e meio. Ele sobe numa posição lentamente. Tu tenta olhar pro sol, mas você não consegue olhar pro sol. Sabe que é uma pessoa, tem a feição de uma pessoa, mas tu não consegue ver, né? O que é, como é o rosto, os detalhes do rosto, se é moreno, se é branco, que cor é o olho, né? Eu vou pausar o vídeo agora porque parece que tá passando um avião aqui em cima. Eu vou parar aqui um pouco o vídeo. Pronto, já passou o avião. E sim, ele ficou voando assim, sem os pés no chão, ficou flutuando e foi subindo aos poucos para cima. E eu olhando para ele, né? E ele com as mãos assim para mim, assim, ó. Aí, nessa hora eu já sabia que era anjo, sumiram do nada. Do mesmo jeito que eles chegaram, eles saíram, só trovejou, relampeou, sei lá, sumiram. E tudo começou a ficar em ordem de novo, né? Aí foi subindo, subindo. E ficou tudo calmo nesse momento. No mundo ficou tudo calmo. E sumiu. E do nada eu acordei de manhã. Já era 10 da noite. Eu fiquei muito. Uma coisa ruim. Todo tempo no meu peito. Aí eu fui, contei pro meu pai, contei pra minha mãe. Eu não sei se eles acreditaram, como se essa história foi verdade, mas foi um sonho. Eu tô contando um sonho pra vocês aqui. O problema deste sonho é que antes deste sonho eu já tinha sonhado uma outra vez, uma coisa parecida. Eu sonhei uma coisa parecida, eu não queria nem ter contado pro pai e pra mãe também. Uma noite anterior eu tinha sonhado, mas o sonho foi altamente curto, não foi uma coisa demorada que neste sonho que eu tive. Eu, eu andava mais um senhor de idade, como se fosse numa linha de trem. Ele ia caminhando na minha frente todo o tempo e eu ia atrás dele, né? E sem entender o que era que estava acontecendo ali neste sonho. Aí ele olha para esse lado direito. Mas ele não olhava para o lado direito, ele ficava com a cara muito ruim quando ele olhava para o lado direito, um senhor de preto. Eu olhava e ficava muito feliz, né? Era uma paisagem muito bonita, uma coisa muito linda mesmo, o cara vê uma paisagem, quando você vê uma paisagem muito bonita, com o céu brilhando, o sol, as árvores, passarinhos cantando, animais, essas coisas lindas, né, que a gente vê, essas paisagens. Do outro lado, ele mandou olhar e já eu é que não conseguia ver, né, era por causa que era muito feio para mim. E já ele ficava sorrindo, né, sorrindo porque do outro lado da linha do trem não tinha nada, mas era só aquela sequidão grande, aqueles animais aí mortos, coisa entrando em apodrecendo, né? Coisa se desmanchando, isso é umas coisas feias. Era lago seco.
E também tudo seco, deste lado não tinha nada de bom de a gente ver do lado esquerdo. E do lado direito era só coisa boa. Quando ele olhava para o lado direito, ele se incomodava. Quando eu olhava para o lado esquerdo, eu não conseguia olhar, porque já era coisa feia, né? Animais feios, coisa reapode, essas coisas, caveira, crânio, essas coisas. E foi só isso meu sonho, numa noite anterior. Quero agradecer a atenção de vocês, de ter ouvido o vídeo até o final. Não é história, não é uma coisa que eu inventei agora para contar para vocês. Por isso que eu falei, foi um sonho que eu tive. Eu contei o primeiro sonho para vocês e contei o segundo. Só que se for respeitar em ordem, o primeiro sonho é esse que eu contei agora no final e o segundo sonho é o que eu contei antes do segundo sonho. Quero agradecer pela atenção de vocês mais uma vez. Se inscreve, compartilha. Lembrando, eu não estava mais frequentando a igreja de nenhum lado, tanto a evangélica como a católica. A negada fala, mas tu não pode frequentar, tu vai para a católica. Na verdade, eu não vou para a igreja, não é para escutar essas coisas. Se o pessoa está falando bem de uma coisa que eu quero ouvir, eu fico muito alegre, né? Não me importa se está sendo falada tanto no meio do nada como dentro de uma casa, dentro de uma igreja. Para mim não tem muita importância. O importante é falar o que eu quero ouvir, né? Coisas boas, né? Quero agradecer a atenção de vocês mais uma vez. E fui, galera. Deixa seu like, compartilha, se inscreve. E fui.